Gênesis capítulo 20. Abraão saiu de Manre, foi para o sul do país de Canaã e ficou morando entre Cádiz e Sur. Mais tarde, quando estava morando em Gerar, Abraão dizia que Sara era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou que trouxessem Sara para o seu palácio. Mas de noite, num sonho, Deus apareceu a Abimeleque e disse: Você vai ser castigado com a morte, porque a mulher que mandou buscar é casada. Abimeleque ainda não havia tocado em Sara e por isso disse: Senhor, eu estou inocente. Será que vais destruir a mim e ao meu povo? O próprio Abraão disse que Sara é irmã dele, e ela disse a mesma coisa. O que eu fiz foi de boa fé e não sou culpado. No sonho, Deus respondeu: Eu sei que você fez tudo de boa fé, portanto, para que você não pecasse contra mim, eu não deixei que você tocasse nela. Agora devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta e orará para que você não morra. Mas se a mulher não for devolvida, eu estou avisando que certamente você morrerá, você e todos os seus. No dia seguinte, Abimeleque levantou-se bem cedo, chamou todos os servidores e lhes contou o que havia acontecido. E eles ficaram com muito medo. Em seguida, Abimeleque chamou Abraão e disse: Veja o que você fez. Que mal eu lhe causei para que você fizesse cair sobre mim e sobre o meu país a culpa de um pecado tão grave? Isso não é coisa que se faça. O que é que você estava pensando quando você fez isso? Abraão respondeu: Eu pensei que neste lugar ninguém respeitasse a Deus e que me matariam para ficar com a minha mulher. Além disso, Sara é, de fato, minha irmã, mas só por parte de pai. Sendo assim, eu pude casar com ela. Quando Deus me tirou da casa do meu pai e me fez andar por terras estrangeiras, eu disse a Sara: Em todo lugar aonde formos, faça-me o favor de dizer que sou seu irmão. Então Abimeleque devolveu Sara a Abraão. Além disso, lhe deu ovelhas, bois, escravos e escravas, e disse: Olhe, Abraão, aí estão as minhas terras. More onde você quiser. E Abimeleque disse a Sara o seguinte: Estou dando ao seu irmão 11,5 quilos de prata, para que os que estão com você saibam que você está inocente. Assim todos saberão que você não fez nada de errado. Por causa do que tinha acontecido com Sara, a mulher de Abraão, o Senhor Deus havia feito com que nenhuma das mulheres do palácio de Abimeleque pudesse ter filhos. Aí Abraão orou em favor de Abimeleque e Deus o curou. E também curou a mulher dele e as suas escravas, e assim puderam ter filhos novamente. Gênesis capítulo 21. De acordo com a sua promessa, o Senhor Deus abençoou Sara. Ela ficou grávida e na velhice de Abraão lhe deu um filho. O menino nasceu no tempo que Deus havia marcado. E Abraão pôs nele o nome de Isaque. Quando Isaque tinha 8 dias, Abraão o circuncidou como Deus havia mandado. Quando Isaque nasceu, Abraão tinha 100 anos. Então Sara disse: Deus me deu motivo para rir. E todos os que ouvirem essa história vão rir comigo. E disse também: Quem diria a Abraão que Sara daria de mamar? No entanto, apesar de ele estar velho, eu lhe dei um filho. O menino cresceu e foi desmamado. E no dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Certo dia, Ismael, o filho de Abraão e da egípcia Agar, estava brincando com Isaque, o filho de Sara. Quando Sara viu isso, disse a Abraão: Mande embora essa escrava e o filho dela, pois o filho dessa escrava não será herdeiro junto com Isaque, o meu filho. Abraão ficou muito preocupado com isso, pois Ismael também era seu filho.
Mas Deus disse: Abraão, não se preocupe com o menino, nem com a sua escrava. Faça tudo o que Sara disser, pois você terá descendentes por meio de Isaque. O filho da escrava é seu filho também, e por isso farei com que os descendentes dele sejam uma grande nação. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada e deu para Agar comida e um odre cheio de água. Pôs o menino nos ombros dela e mandou que fossem embora. E Agar foi embora, andando sem direção pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água do odre, ela deixou o menino debaixo de uma arvorezinha e foi sentar-se a uns 100 metros dali. Ela estava pensando: não suporto ver o meu filho morrer. Ela ficou ali sentada e o menino começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino, e lá do céu o anjo de Deus chamou Agar e disse: por que é que você está preocupada, Agar? Não tenha medo, pois Deus ouviu o choro do menino aí onde ele está. Vamos, levante o menino e pegue-o pela mão. Eu farei dos seus descendentes uma grande nação. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço. Ela foi, encheu o odre de água e deu para Ismael beber. Protegido por Deus, o menino cresceu. Ismael ficou morando no deserto de Parã e se tornou um bom atirador de flechas. E a sua mãe arranjou uma mulher egípcia para ele. Por esse tempo, Abimeleque foi conversar com Abraão. Ficol, comandante do seu exército, foi com ele. Abimeleque disse a Abraão: Deus está com você em tudo o que você faz. Portanto, aqui neste lugar, jure por Deus que não vai enganar nem a mim, nem aos meus filhos, nem aos meus descendentes. Eu tenho sido sincero com você. Por isso prometa que será sincero comigo e fiel a esta terra em que está morando. Eu juro, disse Abraão. Abraão fez uma reclamação a Abimeleque por causa de um poço que os empregados de Abimeleque haviam tomado à força. Abimeleque explicou: não sei quem fez isso. Você nunca me falou nada e esta é a primeira vez que estou ouvindo falar desse assunto. Aí Abraão pegou algumas ovelhas e alguns bois e deu a Abimeleque, e os dois fizeram um trato. Abraão separou 7 ovelhinhas do seu rebanho. E Abimeleque perguntou: por que você separou estas 7 ovelhinhas? Abraão respondeu: elas são um presente para você. Ao receber estas 7 ovelhinhas, você está concordando que fui eu quem cavou este poço. Por isso aquele lugar ficou sendo chamado de Berseba, pois ali os dois fizeram um juramento. Depois de fazerem esse trato em Berseba, Abimeleque e Ficol voltaram para a Filisteia. Abraão plantou uma árvore em Berseba e ali adorou o Senhor, o Deus eterno. E Abraão ficou morando ali por muito tempo. Gênesis capítulo 22. Algum tempo depois, Deus pôs à prova Abraão. Deus o chamou pelo nome e ele respondeu: estou aqui. Então Deus disse: pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá até a terra de Moriá. Ali na montanha que eu lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, arriou o seu jumento, cortou lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus havia indicado. Isaque e 2 empregados foram junto com ele. No terceiro dia, Abraão viu o lugar de longe. Então disse aos empregados: fiquem aqui com o jumento. Eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus. Daqui a pouco nós voltamos. Abraão pegou a lenha para o sacrifício e pôs nos ombros de Isaque. Pegou uma faca e fogo, e os dois foram andando juntos. Daí a pouco o menino disse: pai. Abraão respondeu: que foi, meu filho? Isaque perguntou: nós temos a lenha e o fogo, mas onde está o carneirinho para o sacrifício? Abraão respondeu:
Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu filho. E continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão fez um altar e arrumou a lenha em cima dele. Depois amarrou Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Em seguida, pegou a faca para matá-lo. Mas nesse instante lá do céu, o anjo do Senhor o chamou, dizendo: Abraão, Abraão. Estou aqui, respondeu ele. O anjo disse: Não machuque o menino e não lhe faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão olhou em volta e viu um carneiro preso pelos chifres no meio de uma moita. Abraão foi, pegou o carneiro e ofereceu como sacrifício em lugar do seu filho. Abraão pôs naquele lugar o nome de O Senhor Deus dará o que for preciso. É por isso que até hoje o povo diz: na sua montanha, o Senhor Deus dá o que é preciso. Mais uma vez o anjo do Senhor lá do céu chamou Abraão e disse: Porque você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho, eu juro pelo meu próprio nome, diz Deus o Senhor, que abençoarei você ricamente. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos como as estrelas do céu ou os grãos de areia da praia do mar, e eles vencerão os inimigos. Por meio dos seus descendentes, eu abençoarei todas as nações do mundo, pois você fez o que eu mandei. Abraão voltou para o lugar onde estavam os seus empregados, e foram todos juntos para Berseba, onde Abraão ficou morando. Algum tempo depois, Abraão recebeu a notícia de que Naor, o seu irmão, tinha 8 filhos nascidos de Milca, a sua mulher. O primeiro que nasceu foi Uz. Depois vieram os seus irmãos Buz e Quemuel, que foi o pai de Arã. Depois nasceram Quesede, Azo, Pildas, Gidlafe e Betuel. Este Betuel foi o pai de Rebeca. São esses os 8 filhos que Milca deu a Naor, o irmão de Abraão. Reúma, a concubina de Naor, lhe deu os seguintes filhos: Teba, Gaã, Taás e Maacá.